Tudo bem com vocês? Firme, tranquilo? Então vamos lá. Hoje, quando se fala em família, é um negócio fácil da gente descrever. É fácil falar o que é família hoje? Não é um negócio complicado? O que é família hoje? Está todo mundo com medo porque está filmando. E você está com medo de falar porque você vai ser processado. Vai ser? Eu acho que você vai ser processado com esse negócio aí. Eu fiquei 5 anos estudando, fiz psicologia. E depois de 5 anos que eu estudei, eu descobri que eu tenho déficit de atenção com hiperatividade. Aí a Marli falou para mim, se você tivesse perguntado, você não precisava ter estudado 5 anos para saber que você tem esse negócio. Aí eu já teria falado com você assim, logo na primeira semana de casamento, eu já ia falar para você, ó, você precisa se tratar, cara, você é meio perturbadinho, né? Então, assim, esses outros sons para mim é terrível. Então vamos lá, gente. O que é família hoje? Lá atrás, o que era família? Vamos pensar antes do celular e depois do celular? O que era família antes do celular? Mas assim, como que era composto? O que era uma família? A gente falava família, o que vinha à mente? Pai, mãe e filhos. Assistindo Silvio Santos. Comendo macarrão no domingo com frango. E bebendo tubaína. Oi? Suco. Que suco era bom. Tangue. Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro comprava tangue. Né? E hoje? Vocês acham que hoje a família moderna, hoje, essa família hoje, ela é mais fácil lidar, é mais fácil cuidar dela, orientar? Já faz um bom tempo. Então, eu recebi uma senhora aqui e ela estava com muito problema com a filha. Era uma adolescente e a menina tinha saído até de casa para ficar lá no morro aqui, na favela. E era uma menina muito difícil de você lidar. E aí eu conversando com a mãe, com a filha, eu falei, eu queria ser casada. Ela falou, sou. E eu disse para ela, você pode chamar seu marido para a gente conversar? Ela falou, está aqui fora. Era uma outra mulher. Ela é meu marido. Meu chão abriu. É assim que é a nossa família. Eu vivo com ela, né? Ele, não sei. Mas aí você orienta como? O que você vai orientar? Como que aquela família deveria viver? E a gente precisa trazer respostas para hoje, porque era alguém que tinha ido era uma pessoa da nossa igreja, que era escrivã de polícia,
E esse caso foi para a polícia e sempre a Patrícia me ligava. Esses casos que ela não sabia lidar, ela mandava para mim. Pastor, queria que o senhor me ajudasse. Aí eu liguei para ela. Falei, você pode me ajudar? Porque hoje é essa família que a gente está recebendo aqui. Família de 2 pais, 2 mães. Né? Essa família que tem aqui dentro. E o que nós vamos fazer? Porque os nossos filhos estão convivendo com essas famílias. Você acha que, enquanto está aqui, ainda nós temos alguns princípios. Mas lá na escola ele está vivendo com isso. Tem uma menininha, que é uma criancinha que estava no pré, e ela não queria ir mais na escola. Ela chegou para a mãe, não vou. E a gente quis entender, né? Por que essa menina, os pais quiseram entender? Você está com medo? Alguém fez alguma coisa? Então, quando começou as aulas, era um professor de educação física. E cada semana ele ia de um jeito. Era o professor, era a Maria, era a Valéria. Cada semana, ela e a menina se assustou. Se assustou tremendamente. E aí foi falar com a direção da escola. Olha, acho que ele tem as preferências, tem todas as atitudes, mas as crianças estão assustadas. Como que nós vamos fazer? Vocês não têm controle sobre isso, eu não tenho. E ainda vocês, né? Vocês que estão com os pequenininhos aí, eu já passei por essa fase. Agora vocês estão com os filhos pequenos. E aí? Vamos lá em Efésios, capítulo 6. 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa na terra. Pais, o quê? Pais, o quê? Teu pai te irrita? Nenhuma vez? Eu sei disso. O que é irritar um filho? O que vocês acham que é irritar um filho? Oi? Insistir. Exigir. Se você tirar o que ele não gosta, o que ele gosta, aí o bicho vem para cima. Aí você conhece. Aí você sabe quem é que você criou. Se você fizer cobrança... Mas irrita, não irrita? Toda hora você falando a mesma coisa? Não, mas você é irritante. Pô, já falou, por que você vai falando? Aí toda hora você fica como? É educar? É? Mesmo? Você não irrita? Você nunca irritou eles? É, eles vão assim, tudo na boa. Tudo na boa. Sorriso no rosto. Sim. Então você não está irritando, você está corrigindo. Pô, a gente às vezes confunde com educação com irritação. Mas às vezes a gente tem que olhar que também a gente é irritante. Eu tinha um problema com meu filho.
Thales, você fez isso, não fez? Fiz, então. Pensa no que você fez. Olha o que você fez. 2 horas depois. Você fez isso, não fez? Como é que você pôde fazer, filho? Eu não acredito. Aí, umas 3 horas depois, Thales. Aí ele falou, o senhor já falou uma vez. Não precisa falar mais. Mas o que eu queria ouvir dele? Eu estava espremendo ele, até ele falar o que para mim? Eu errei, pai. Me perdoa. Eu não vou fazer mais. Mas é o jeitão dele. Ele ouviu, ok, acabou o assunto. Ele é assim, acabou o assunto, não quero falar mais. Já sei, você já falou. Acabou. Acabou. Eu tenho uma filha que, se você erguer a voz para ela, corrigir ela, ela abre a boca. Ela prefere apanhar do que ser chamada a atenção. Ela tem uma sensibilidade de ser criticada, aquilo fere tanto ela. Então a gente, quando vai falar, tem que falar com muito jeito com ela. Mas e aí, como que nós somos criados? Com toda essa delicadeza, né? Com todo esse amor, foi assim, Diva. Né? Eles olhavam para você, avaliavam teu estado emocional, tua personalidade. Oi, como que era? Qual que era a personalidade? Como que o pai estudava a personalidade do filho? Chinelo, né? Chinelo Havaiana era o melhor professor do quê? Oi? Poxa, o senhor está muito agressivo hoje. Eu vou tirar o microfone do senhor, porque senão a gente vai ser processado. O pessoal vai vir para cima da gente e vai processar a gente. Que a gente está incentivando o quê? O que a gente está incentivando? Violência doméstica, infantil. Vocês estão. Mas e aí? Vocês que estão com seus pais, os dois lindinhos, como que é? Só paz e amor? Só? Não? De vez em quando o negócio fica ruim mesmo? Fica, né? Brincadeira, hein? E assim a gente cresce revoltado, né? E é interessante que depois você chega para tua mãe, não sei, teu pai, nossa, você lembra aquele dia que você me pegou, que você me arrebentou, que você fez isso? Nunca fiz isso com você. Nunca fiz isso com você. Mãe, mas a senhora fez. Não. E se eu fiz é porque você merecia. Oi? Não, aí depois que virou avó, como que é? Depois que virou avó, ela nunca fez nada. Nunca bateu, nunca levantou a voz. Não pode. Não pode fazer com o neto. Porque ela nunca fez com você. Aí você não pode fazer com o neto dela. Você não pode mexer no neto dela. Foi mexer no neto dela? Não pode, ela nunca fez isso. Oi? Aí o neto come antes do almoço. Doce. Vocês adoram? Neto toma refrigerante escondido? Não toma? Você é que acha que não toma? Eles não gostam? Então. Mas vocês são ruins mesmo. Vocês nunca deram nada. Vocês não deu para ela. Então, hoje, gente, o que é irritar? Vamos deixar todo mundo à vontade? Vamos deixar cada um viver? O que vocês acham disso? Oi? E a gente tem um grave inimigo hoje na educação de filho. O que esses caras têm acesso que a gente não tem? Informação. E eu quero que vocês entendam que informação não é conhecimento. Informação não é conhecimento.
Então, quais são os limites que a gente tem que ter? Quais são as regras que a gente tem que ter? Sabe por que quando a gente era criança a gente tinha mais limites? Porque tinha regras. Tinha horário para acordar, tinha horário para ir para a escola, tinha horário para almoçar, tinha horário para jantar. E por que a gente conseguia manter esses horários? Porque a mãe estava... A maior parte de nós fomos criados com a mãe. Então, havia uma regra. Hoje não tem limite. Gente, tem alguma... Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês me convidarem para ir na casa de vocês, em algum lugar assim, eu tenho horário para comer. Eu tenho um problema. Eu preciso comer naquele horário. E se eu não comer naquele horário, eu fico nervoso. Eu fico mal pra caramba. Pô, tem casa, cara, que não... A gente está ali conversando, é 12:30, é 1 hora, é 2 horas. Não sei, vai vir um iFood, vai vir alguma coisa assim. Ou talvez seja aquele negócio assim, vamos fazer o almoço que seja já janta, né? 3, 4 horas da tarde a gente já faz uma refeição só. Mas aí eu não consigo, eu não consigo. Desculpa falar assim, mas eu sou chato, eu sou. Não, cada vez que eu falo isso, menos eu sou convidado para ir na casa dos outros. Menos. A gente almoça assim meio-dia, 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 meia. Então, não sei. Não, normal para você. Então, na tua casa eu vou, que eu acho que é normal. Lá em Paraty. Vamos deixar mais tarde, porque eu vou para a praia de manhã. Vamos deixar um pouquinho? Meio-dia já ali não dá. Né? Vamos deixar. Então, cara, não existe regra. Que hora que vai dormir? Que hora que vai dormir? Oi? Que hora que a gente dorme? Que hora que a gente acorda? Então, essa criança está crescendo sem o quê? Regras, sem limites básicos. O básico ela não tem mais. E por que a gente não coloca limite no filho? Você não sabe o bicho que você está criando. Ele vai vir para cima. Então, na nossa época, quando o pai falava, você vai fazer isso porque eu quero. Porque eu quero. A gente conheceu os japoneses e entrou uma criança na escola e ele era ruivo. E aí essa criança começou a sofrer muito bullying na escola. Batiam nele, puxavam o cabelo, porque criança é terrível. E aí os pais não aguentaram, chamaram a direção da escola. E aí chamaram a direção da escola e falaram para eles, eles estão fazendo isso com meus filhos. Aí eles fizeram uma reunião com todos os pais. E os pais deram 2 soluções. Primeira solução. A escola toda só tem uma criança com o cabelo igual ao teu filho. Ou a gente pinta todo mundo, o cabelo de todo mundo igual ao teu filho, ou o teu filho pinta o cabelo igual de todo mundo. Os mimizentos, a gente vai para a rede, não vai? A gente vai para o Facebook, não vai? Se fizesse isso com o filho da gente. A gente ia para a Rede Globo e a gente chamar como abuso. E lá eles fizeram uma assembleia e tomaram essa decisão. Os 3 primeiros anos de uma criança na escola no Japão, eles não aprendem conteúdo. Não é conteúdo escolar. Eles aprendem regras de convivência. Arrumar a sala, limpar, não deixar nada fora, dividir. Sabe aqueles pequenininhos que vão para o trânsito e erguem a mãozinha? A gente acha que eles estão passeando. Não, aquilo é uma aula sobre trânsito. Eles levam 3 anos
ensinando essa criança os padrões de convivência, de relacionamento, quais são as leis do Japão. Depois eles vão para o conteúdo. Então o japonês ele é extremamente disciplinado, muito disciplinado. Você não vê nada no chão, você não vê nada fora do lugar, não tem. Teve até uma pessoa que quis andar no metrô de Tóquio, porque saiu essa história que o metrô de Tóquio, você pode andar de meia e que não suja o pé. Ela andou, sujou. Mas pouco. Mas também. É chata pra caramba, hein? Tudo que você fala pra você, você tem que fazer. O que vocês acham desse modelo de criação? O que foi? Você é ativista. Você não concorda? Não? O que você acha desse negócio? Você já tem filhos? E aí, como que é? Difícil para quem? Para tudo. Para elas ou para vocês? Acho que mais para a gente. Oi? Tá. Quem é o japonês? Quem convive com os japoneses? Eles são extremamente amorosos, eles abraçam, beijam, eles dizem bom dia. Reservados. Porque cada um cuida do seu problema lá. Não estou falando mal do meu genro, não. Ele é maravilhoso. É a família dele, não vai se reunir. Já falei para a Marli, esquece, não vai reunir. Os pais dele estão no Japão. E os pais já estão quase 20 anos no Japão. E não vão voltar. E tem 3 filhos. O problema no Japão é psicólogo. Porque psicólogo no Japão não trata o coração e nem a alma. Só dá remédio. Porque ele também não foi preparado para ouvir o coração, a alma das pessoas. Então vocês estão vendo que a gente tem que trabalhar nos 2 aspectos? A regra ela é fantástica, ela é maravilhosa. Mas a gente precisa também saber limites. Até onde eu posso ir para não gerar o quê? Irritação. Vocês receberam parentes, família, está uma festa sexta-feira à noite em casa, 8 horas, 6 horas para os meninos e fala, vai dormir. Pô, cara, já fizeram isso comigo. Você sabe o que eu falei? Você sabe o que eu falei para aquela família? Nada, o filho não é meu, foi embora. Vou falar o quê? Então, esse bom senso hoje que está muito difícil. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Até onde eu posso dar, o que eu não posso dar. Quais são os limites que eu tenho que impor. E eles têm gerado muito na gente um sentimento chamado culpa. Né? Filho gera na gente um sentimento de culpa. O amigo já mandou uma mensagem agora de manhã para eu ir 6 horas da manhã, terça-feira, buscar ele no posto de saúde, levar ele para a estação do trem, porque ele vai pegar um trem, vai pegar um ônibus, vai para o Rio de Janeiro, 9h30 da manhã. Estava doido para falar o que para ele? Porque você é folgado mesmo, né, cara? Terça-feira, pegar o carro e ir até Jarinu, depois te levar até lá. Aí eu falei, não vou responder. Quando eu cheguei aqui, que eu vi esse monte de bebê para apresentar, aí eu mandei mensagem por ele, vai, tá bom, vou lá. Vou lá.
Porque ele aciona em você um sentimento de culpa. E qual é a culpa que te aciona? Essas coisinhas. Tem essa questão do bom trabalho, mas principalmente, você sabe que a culpa que mais gera em mim é o seguinte: se eu não puder fazer isso de novo? Pô, eu podia ter feito. Eu poderia ter feito. Eu fico doido com a Marli, fico doidinho, fico bravo demais. Véio. Ontem não tinha janta não, a gente chegou tarde. Mas eu não sei, pô, não tem janta, mas faz marmita pro cara, pô. É um monte de marmitinha pro cara. E aí o dia das marmitinhas, eu sou doido para ir lá, porque é self-service em casa, né? Ela fala, escolhe uma. Escolhe uma. Então, quando tem um bolo, tem uns negócios assim diferentes, ela vai lá, tarde, né? Vai coração de mãe. Vai fazer, faz tudo. Fala, pô, bem, não acredito que você faz isso. Não acredita. Ela fala, eu vou fazer porque eu posso. Aí, quando eu faço essas coisas, ela fala, por que você está fazendo? Eu falo, porque eu posso. Porque eu posso. Então, o que mais irritou a nossa vida, a nossa criação, foi olhar para os nossos pais e esses pais não terem dado para nós algo que eles podiam ter dado. Essa é a nossa cobrança. Poxa, ele poderia ter sentado comigo, ele poderia ter ido jogar bola comigo, ele poderia ter jantado comigo, ele poderia ter, sabe, estado na escola comigo. Meus pais nunca foram em reunião de pais e mestres, né, da escola. E o que minha mãe falava? Assim, eu não vou, filho, eu vou lá, é sempre a mesma coisa. Fala que você é inteligente, que você é bonito, que você é educado, que você é isso tudo. Então, eu já sei que você é assim. Eles nunca têm nada para falar de você. Oi? Hoje a gente quer ter filhos. Antigamente os filhos aconteciam. Casavam e tinha 3, 4, 5, eles criavam. Hoje não, hoje a gente quer, a gente se prepara, a gente sonha. É um desejo do coração. Então, acho que isso muda. Isso é bom ou é ruim? Bom? Para eles é bom. É bom também? Esse desejo todo de ter, de idealizar, de projetar. Ah, bom. A gente sofre demais por projetar algo nosso nos nossos filhos. Projeta. Então, eu sempre projetei que meu filho ia ser um gênio. O cara ia entrar nas melhores faculdades. Eu projetei isso. E além de ter projetado, eu investi nisso. O Thales fez high school, não tinha dinheiro, mas mandamos ele para os Estados Unidos, porque se ele soubesse inglês, ele ia sair na frente de todo mundo. Ele voltou, tentou 3 faculdades, ele foi para a Rússia, aprendeu russo. Ficou quase 2 anos na Rússia, voltou, também não queria. E aos 26 anos, o Thales descobriu o que ele queria fazer da vida. Ele quis fazer medicina aos 26 anos. Geralmente, medicina é uma coisa que a criança já nasce, né? Eu quero ser médico. Ele não, ele foi se descobrir. E quando a gente falava, cara, por que você não faz medicina? Ele e a Sofia, não vão fazer, não quero fazer. E o Thales nunca conseguiu entrar numa universidade pública. Eu consegui. Sem estudar. Fazendo um colégio técnico. 8 anos parado. Eu prestei e entrei. Eles não. Eles não fazem concurso. E quando meu filho entrou na Unip, gente, eu fiquei feliz da vida, cara. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Só o fato dele estar na Unip, cara. Aí ele fez medicina na Unimax. Não foi Unicamp, USP, Unesp. Não foi.
E ele está tão empregado quanto alguém que fez, ele está super dedicado, ele está crescendo muito, está investindo tremendamente, coisa que ele não era um cara que gostava de estudar. Então, esse final de semana ele estava fazendo pós, nutrologia. Então, você olha assim, você projeta e você sofre. Então, você imagina quando você chega aqui na igreja, vê esses meninos criados tudo aqui na igreja, e entrei na USP, eu fiz medicina em tal lugar, estou fazendo em tal lugar. Cara, não é meu filho. Mas eu estou muito feliz que ele alcançou algo para a vida dele que ele tem condições de fazer. Estou maravilhado, nunca fiquei tão feliz na vida. Então, lógico que eu queria essa projeção. Outra coisa que vocês projetam é quando vocês olham as atitudes dos filhos de vocês hoje, e vocês já olham lá na frente, isso não vai virar nada. Esse menino não gosta de estudar, ele vai sofrer a vida inteira. Essa menina é muito namoradeira. Esse menino é muito distraído. E aí a gente projeta. Então, teve uma vez que a gente levou o Thales no neuro, porque achava que ele era muito agitado, que ele não prestava atenção. O Thales sentou, ficou quietinho ali, o médico perguntava, ele respondia. Você não faz o que você faz em casa, porra. O médico deu uma bronca em mim na Marliga. Vocês são doidos? O que vocês querem fazer com esse menino? Esse menino não tem nada. Se esse menino tivesse alguma coisa, ele teria quebrado o meu consultório. Excesso. Excesso. Projeção. Quer ver quem tem menina e filha assim, que não gosta de limpar a casa, arrumar a casa? Depois que casa, o que você fala assim? Eu quero ver depois de casar, eu quero ver se você vai limpar a casa, eu quero ver. Limpa ou não limpa a casa? Limpa e aprende a fazer comida ainda. É ruim para a variedade. O povo tem que comer porque não tem opção, não é isso? Mas eu não fazia comida, não sabia nem fazer arroz antes de casar. Igor, e agora? Você ensinou ela, né? E aí, Tati, também era ruim mesmo, né? Você cuidava de casa quando era solteira? Desde os 9. Você... Se vira, a vida vai te levar a isso. A vida vai levar a ele. Então, muitas vezes eu estou irritando, eu estou projetando alguma coisa, gente, que não tem sentido. É uma coisa que agora ele não precisa. Nossa, você não anda de ônibus, você não faz nada. Mas para que ele vai andar de ônibus? É legal andar de ônibus. Se é uma coisa legal, andar de ônibus. Sendo que ele tem o pai que pode ir buscar e levar. Não vai mesmo. Nem Uber eles querem, porque Uber tem que esperar 3 minutos. E o pai já está lá antes. Nem Uber quer. Você acha que é de Uber? Ele falou para mim, eu fui buscar ele em Osasco e tal. Ele estava com o carro, mas ele estava fora. Eu falei, eu vou ter que ir, como é que eu vou? Eu vou de trem. Fui de trem, cara. E é bom, hein? Peguei 7h30 da manhã, não tinha ninguém, cara. Sentadinho, lendo, ar-condicionado. Só aquelas musiquinhas, tem, estação tal, tem, estação. Eu paguei, eu não sabia. É só mostrar a identidade, né? Eu estou com medo de eu chegar e mostrar a identidade e o cara não deixar eu entrar. Então ele mandou para mim, eu paguei. Toda vez que eu andei de trem, eu paguei. Fui. Voltei direitinho. Aí sexta-feira ele foi fazer um curso e tal. Como a gente ia deixar o carro em casa, ele ia de ônibus, ia pegar o trem. Eu falei, você vai de ônibus? Vai de trem? Não. Eu vou, né, pai? Eu falei, mas eu não vou usar o carro. Não, então eu vou de carro, tá? É besta, pô.
Então, eu tenho que ter bom senso, eu tenho que sentar, eu tenho que abrir o coração, falar das dificuldades. Às vezes eu chamo eles e falo, ó, agora não dá para fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Ó, isso aqui tem condições, isso aqui não tem condições. E uma coisa assim, eu tenho um amigo que quando ele fez psicologia comigo, o Rodolfo, ele era muito inteligente, a turma, eles eram muito inteligentes, tinha 2 lá, e eu era o terceiro. Mas eles eram assim, técnicos, conceitos, teoria, eles sabiam muito aquilo. Eu era mais de dissertação, de discussão de assunto, de problemas emocionais, aí isso eu precisava estudar. Aí, esse Rodolfo hoje é um dos maiores psicólogos na área de escolha profissional. Rodolfo faz teste e tal, um grande amigo meu mesmo. E aí eu conversando com ele sobre educação de filhos, sobre essa questão de formação, ele falou uma coisa para mim, falou, Aderson, a gente se preocupa tanto em dar capacitação para um filho, né, pagando escola, inglês, pagando informática, pagando tudo, e a gente se esquece de fazer uma única pergunta para um filho. O que ele gosta? O que ele gosta? Eu não sei, eu fui infeliz uma vez, meu filho falou que gostava de ser professor de educação física, e eu fui falar para ele que não dava dinheiro. Eu falei, você vai ser professor? Porque eu era professor de história. Eu cometi esse erro gravíssimo. Isso gravou ele. Ele sempre foi um cara do esporte. Ele pratica todo tipo de esporte. Ele jogou high school, no high school lá nos Estados Unidos, ele foi kicker do time. Então, o Thales, ele é extremamente atlético, competitivo. Mas isso mata ele. Uma fala, né? Ele fala que não, mas eu achei que aquilo foi muito ruim para ele. Ficou como uma profecia na vida dele. Então, se você conseguir fazer com que teu filho descubra antes o que ele quer fazer, ele vai sair na frente de muita gente. Ele sai já na frente de muita gente. Porque todo mundo que termina o colégio presta o quê? O que ele vai ser? Ele não sabe o que ele vai fazer. O que ele faz? Publicidade. Se ele não fizer publicidade, o que ele vai fazer? Psicologia. Se não for psicologia, é jornalismo. Eu nunca vi um moleque saindo do colégio e falar, eu quero ser pastor, né? Está difícil dizer. Então, por que ele vai para publicidade, marketing, vai para psicologia, vai para jornalismo? Que raio de profissão que é essa? Oi? Fala, eu sei que você pensou. O que é essas profissões? Você fez o quê? Publicidade? Não. Não estou, não, é bom. É bom demais. O problema dessas profissões é o quê? Pô, tem gente de marketing que é fantástico, que é maravilhoso, tem jornalistas que são maravilhosos, tem um psicólogo que eu conheço que é muito bom. Sou eu. Por que eu estou falando dessas profissões? Falta de opção. E se você fizer e não der certo, o que você vai ser? Você tem o Uber. Você vai para o Uber. Oh, desculpa, você é motorista de Uber, né, João? Qual? ADM. ADM também é outra coisa que todo mundo faz. ADM, contabilidade não dá para fazer, tem que fazer cálculo. O cara, o que você vai ser? AD. Se teu filho falar para você, eu quero fazer modas,
Tua filha, né? Espero. O que você vai dizer? Eu quero ser estilista. Toda a grana da minha vida está indo embora. Esse cara não vai ser. Ele olha para você e diz o quê? Eu vou ser músico. Eu vou ser músico. O que você vai ser quando crescer? Eu vou fazer restauração de arte. Se o teu filho falasse que você ia ser um restaurador de arte, o que você falava para esse cara? Ô Beta, você é restauradora de arte? Museu, quadros, te sustentou a vida toda? Sim, com certeza. Você é procurada até hoje? Sim, graças a Deus. Você é uma referência na tua área? Sou também. Se você vê os recortes de jornais, o que essa mulher faz? Restauradora. Você aprendeu com quem? Com o papai e com a mamãe. Oi? Biblioteconomista. Pessoas que organizam documentos em almoxarifado. Sabe organizar certinho documentações, em cronológica, data, tudo. Você conhece alguém que já fez meteorologia? Tem uma menina aqui na igreja que fez meteorologia. E aí? Como que eu irrito meu filho? Quando eu não conheço ele. Quando eu olho para ele e quero que ele seja o que eu quero que ele seja. Quando que eu irrito meu filho? Quando ele não tem limites. Quando ele não tem regra. É assim que eu irrito o filho. Eu irrito o filho quando Thales, eu tinha muita coisa na igreja para fazer e muitas vezes eu deixei eles. E quando ele foi para os Estados Unidos, voltou, a gente teve que fazer um trabalho de resgate muito grande, de perdão, dele se entender totalmente. E aí tudo que eu levava ele para o trabalho, eu buscava ele para o trabalho, levava ele para a faculdade. Porque eu quis provar para ele que ele era mais importante para mim do que meu emprego. E teve uma vez, um domingo à tarde, quando dou palestra, eu gosto muito de usar vídeos. Motivacional, música. E ele achou um vídeo muito legal. E eu estava no sofá, assim, televisão, ele chegou para mim com o vídeo. Falou, pai, olha o que eu vi, olha o que eu achei. Acho que vai dar certo para aquela tua palestra lá com os jovens e tal. E aí ele estava passando e eu estava assistindo o jogo. Eu olhava para o jogo e olhava para a tela. Ele pegou o computador e falou, quando eu terminar o jogo, eu mostro para o senhor. O que era mais importante para mim? O que aquele time ia dar para mim? O que aquele jogo de futebol iria proporcionar para mim? Então, naquele momento, eu desliguei a televisão, fui atrás dele e falei, não, pode me mostrar, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Alguns amigos do Thales se casaram e eles não eram da igreja. E eles perguntavam para o Thales, teu pai pode fazer meu casamento? E você sabe por que eu fazia o casamento daquele pessoal? Por causa do Thales. Que era uma forma dele falar do amor de Cristo e levar o pai dele. Quando ele conhecia alguém que precisava de atendimento, ele me levava.
E o Thales e a Sofia eram as duas pessoas que mais convidava pessoas para ir para o encontro de casais. Pai, eu conheci um casal tal. E o pior é que ele convidava e eu que tinha que pagar. Né? Mas eles convidavam. E era uma forma de eu trabalhar no coração deles, de motivar eles. Então, eu não sei como que é a estrutura familiar seu. Né? Então, hoje está muito difícil entender e é muito fácil para mim jogar pedra, condenar. Muito fácil. Ah, o modelo é esse, é isso, é isso, isso. Eu entendo que isso pode ser um modelo. Mas o que nós vamos fazer com essas famílias que a gente tem convivência? Ali tem um ser humano, ali tem um menino. O que eu vou fazer? Vou falar para ele não frequentar aqui porque os pais dele são assim, assado? O que nós vamos fazer? Dúvidas? Perguntas? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não concordam? Se também não concordar. Eu já falei. Concorda, discorda, não sei, tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? E até mesmo essa questão hoje, né, de disciplinar com vara. Talvez eu não use a vara, talvez eu não use o chinelo, talvez eu não use a cinta. Mas eu uso uma ferramenta pior do que o chinelo, a vara e a cinta. A língua. Eu ia para a escola com aqueles vergão, sabe? A molecada já sabia. Então, quando eu apanhava, eu tinha que ir para a escola de calça comprida para ninguém ver que eu... As pernonas assim. Vem os vergãozão verde, né? Os vergão verde. Mas passava, né? Aquilo passava. Hoje eu tenho um monte de vergão na alma. Eu tenho vergão na alma. Eu tenho chicotada na alma, na mente, no coração. Ninguém vê. E vocês que têm filhinho pequeno, a gente tem um grande problema com eles. Eles não conseguem expressar o que eles estão sentindo. Eles não sabem dar nome naquilo. E muitas vezes eles vão guardar isso para a vida toda. Uma frase, uma fala, mas tira de você a culpa porque não foi intencional. Mas saiba que é possível restaurar e resgatar isso. Tá bom? Vai ter almoço em casa, é? Vocês aí? Alguém deixou alguma coisa pronta aí, rápido? Meio-dia eu tenho que comer. Pastel não é comida. Eu quero comida de verdade, gente. Comida de verdade. Tem pizza. Comida de verdade. Ô, Preta, você piorou, hein? Nossa, você já foi melhor, hein? Tá bom? Eu tô vendo. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela manhã, pela Tua palavra, por tudo que nós vimos e ouvimos. Agradecemos a Deus, porque o Senhor nos tem ensinado a viver com o Senhor. Cuida, ó Deus, dos nossos filhos, da nossa casa, dos nossos lares. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, meu povo? Bom domingo para vocês.